E as filhas iam para a escola, minha avó não, porque disse que não precisava estudar, né? Então ela ficava vigiando a cópia das meninas, aí ela também escrevia. Pelo que as meninas falavam, ela ia acompanhando. Aprendeu sozinha. Aprendeu sozinha. Tem mais uma conversa griot, hoje com a Dona Maura. Dona Maura tem bastante história da avó, né? E ela vai contar um pouco pra gente essas histórias que ela ouvia, né? E acho que isso é importante, porque a gente vai trazendo cada vez coisas mais, né, lá de trás dessa história do Brasil que a gente desconhece, que não foi contada, né? Não apareceu nos livros, não apareceu no dia a dia, e que é importante da gente conhecer, porque afinal são as nossas raízes, né? Então, a conversa griot, ela é uma conversa bastante informal. As pessoas não têm... É diferente do bate-papo cultural, que tem uma fala e depois a gente faz as perguntas. Na conversa griot, a gente pode ir... Ah, não entendi, explica melhor, mas e tal coisa... Às vezes a pessoa que está falando muda o assunto, a gente pode trazê-la de volta, porque a ideia da gente é construir pequenos filmes para a gente levar na sala de aula. Kizzy está participando desse projeto, junto com a educação, o arquivo, o conselho, tem os pesquisadores, a professora Bernadette que está aqui, coordena esse projeto com a gente, a professora da Unesp, é uma antropóloga. E a ideia, a gente já vai estar começando agora, nas salas de aula da educação infantil, a levar esses pequenos filmes e, com isso, trazer o assunto para as crianças discutirem, pesquisarem nas famílias, enfim. Para que a gente, mais do que cumprir a lei, a gente conheça a nossa história, né? Então, ao invés de a gente cumprir a lei estudando a história distante, vamos cumprir a lei 10.639 estudando a nossa história, a história de Rio Claro e da nossa região. Então é um super prazer para a gente ter a senhora aqui. Prazer. As pessoas podem levantar, vai lá, pega um café, pega pipoca. Já é uma roda de conversa mesmo, tá bom? Então, obrigada. E a gente quer que a senhora comece se apresentando, falando seu nome, sua idade, tá bom? Bom, meu nome é Maura. Eu estou com 63 anos, sou nascida aqui em Rio Claro e estou vivendo aqui, né? Os pais da senhora moravam aqui também? Meus pais foram daqui também. Pais, avós? As avós também. Né? Eu sou do bairro Vila Paulista. Eu nasci na Vila Paulista e lá moro. Sempre morou na cidade? Sempre. E você conheceu seu avô? Você conversou com seus avós? Eles contavam alguma coisa? Contava muita coisa. E a gente, criança, não ligava muito, porque, assim, sabe, à noite, assim, sempre tinha uma história. A gente já acostumou, então não ouvia o avô, a avó falar, mas a gente nem ligava muito, né? Mas você lembra de alguma coisa? Lembro. Do que ele contava? Do que ele contava, do que mais a minha avó contava, né? Porque a minha avó, ela era neta de escravo, então ela contava, né? Do crescimento dela. Depois, quando ela foi ficando moça, que daí ela saiu, porque a minha avó, ela foi tirada dos pais e foi viver com a patroa, ela falava patroa. Mas essa senhora ela tinha os escravos, então ela ficou um pouco escravizada. Porque naquela época já não tinha mais escravo. Então, não tinha. E aí os pais da minha avó se separaram, aí ela era só ela de filha. Então ficou aquela demanda, o pai queria ficar com ela e a mãe também não queria. Até que ele não tinha condição de ficar com a minha avó, porque ele era pai. Aí ele conseguiu arrumar ela com essa senhora, que ela tinha os escravos, mas depois já não funcionava mais, né? Aí ele foi levar ela, até quando ela falava que era o dia de juízo, que tirou ela da casa da mãe para levar na casa dessa patroa, que é onde ela se criou, e dali
ela se casou, né? E onde era? Aqui na cidade ou era em fazenda? Era em fazenda, mas aí eu já não a lembro muito, né? Então, mas era em fazenda. E ela falava que o dia que tiraram ela da mãe para levar na casa dessa senhora, que aí a mãe disse que não queria entregar. E na hora que foi assim, buscar ela, a polícia, e acompanhar para tirar ela, aí disse que a mãe pôs uma capinha de frio nela, e o pai acompanhando, a mãe se lastimando, e levou ela, né, para casa, né. E depois, aí ela chorou a noite inteira de falta, né, da mãe, né. Aí ela, nos dias seguintes, o pai que ia fazer a visita, o pai e a avó dela. E a avó já era, né, escrava, a mãe dela já era ventre livre. Então, e daí ela sempre contava, até ela não gostava às vezes de falar muito, sabe? E eles moravam onde? Você lembra? Porque tem gente que falava que morava ali perto do Centro Cultural, tem gente que falava lá embaixo. Mas ela não morava aqui em Rio Claro, era bem distante, sabe? Mas o que ela, depois que ela veio pra cá, ela não contava também? Ela contava em fazenda, mas a gente não guardou muito, né? Ela morou tudo nessas fazendas, assim, que eles plantavam. Ela, meu avô, plantava, né? E você aprendeu a fazer umas comidas boas? Ah, ela ensinava bastante, sim. Nossa, ela ensinava a fazer. Muita coisa ela ensinava. Comida, reza, o que mais? Também. A minha avó era parteira, né? Então, tem muitas pessoas aqui que ainda falam, é a sua avó que fez o meu parto. Como é que ela chamava? Maria Francisca. Maria Francisca. E a gente acha até legal quando as pessoas vêm e falam, né? Não. É igual o médico que pôs no mundo, né? Então. Mas ela era. Então. E a gente tem muita recordação boa dela. Nossa. Ela tinha, sabe, o espírito escravizado. Tudo ela queria, assim, sabe? Ajudar as pessoas. Se ela ia num lugar, ela sentava, comia, depois ela queria limpar, deixar tudo em ordem, queria fazer. Né? Então. É a educação que ela teve. Né? Então. A minha avó não sabia ler. Então, quando ela foi morar com essa patroa, tinha duas moças, duas filhas. E as filhas iam para a escola, minha avó não, porque disse que não precisava estudar, né? Então ela ficava vigiando a cópia das meninas, aí ela também escrevia. Pelo que as meninas falavam, ela ia acompanhando. Aprendeu sozinha. Aí ela, depois da idade dela, tudo, ela escrevia carta, ensinava a gente. Escrever carta, poesia, ela ensinava. E a gente ainda tem uns pedacinhos de papel, algumas cartinhas que ela escrevia. E brincava de música de roda, brincava, cantava, ela gostava de cantar, ensinava, sabe? E a gente gostava, né? Então, dela, né? Então. E a presença dela faz muita falta, viu? Muita coisa, né? Naquela época, você ouvia falar da chácara dos pretos? Eu via. Eu não sabia onde era, mas eu via falar. Não tinha relação familiar entre os negros desse lado com os negros da Vila Paulista? Não. Não. O que a gente mais ou menos escutava falar sobre ali na igreja matriz, que é onde os limites que os negros tinham, que eles podiam andar e aonde não podia. Mas já era da época mais da meus pais, né? Mas dentro da igreja? Não. E as calçadas que os negros podiam andar e onde não podia. Não. Por isso que eu acho que, né, nós estávamos da igreja, eu estava vendo esses dias, a turma tinha a igreja da Boa Norte, né, a igreja da Capela e de São Benedito. São Benedito, outro descendente de África, deve chegar daqui a pouco. Só que a senhora mais ou menos tentar lembrar. Então tinha esses limites. Mas a igreja de São Benedito, na verdade, quem construiu foi os próprios negros. Eles não tinham acesso à igreja de São João Batista. Isso. A primeira igreja de São João Batista
ela foi construída no Jardim Público, mas aí nem foi para frente, pelo menos lembro de um livro construído aí onde é o Largo da Matriz. Fizeram uma capela na esquina, que eles falam que é na esquina da Rua 6 com a Avenida 7, da Rua 7 com a Avenida 3, mas isso é um historiador que fala isso, mas eu acho que não. Eu acho que a fundação dela tem terra batida bem no centro da Praça da Liberdade. Está ali perto daquele obelisco. Quando eu escavei ali, achei uma terra batida. Eu acho que ali era a igreja. Desconfio que ali era a igreja. Mas como nunca ninguém tinha falado comigo isso, eu fechei antes de... Podia ter prolongado a escavação e olhado para ver se... Né? Mas não continuou. É. Então eu acho que agora aquela da matriz, eles pararam. Só dizem que só foi a fundação. Mas eu não consegui achar a fundação. Não. Precisava passar o radar lá, mas toda vez que eu penso em fazer uma coisa, é tanta outras coisas que precisa fazer que a gente não está fazendo, que não dá para fazer isso. Tem coisas mais que tem que ser feitas antes. Dona Maura, você não falou das calçadas? Que calçada, assim? Avenida 1, aonde? Porque eles querem umas calçadas que é onde que tinha o limite pro negro e pro branco. Eu escutava. Onde é isso aí? Era entre a Matriz, acho que até pela Boa Morte. Isso. Que eles falavam que tinha um limite, que eles não podiam, né? Mas... Era todo dia da semana, ou? Então, eu não sei, mas isso eu escutava os meus avós falando. Lá em Minas Gerais, naquela cidade histórica, o Freire, Mariana, tem as igrejas e tem as igrejas dos negros. Às vezes elas são num quarteirão assim, uma em frente com a outra. Da outra, né? Porque eles não frequentavam a igreja dos brancos. Então. Ô, Dona Maura, Oi. qual as brincadeiras da infância da senhora? Brincavam de quê? A gente, sabe, não tinha muito assim, brincar, mas era brincar de boneca e a gente não teve muito tempo para brincar não, né? E a gente com a idade de seus 10, 12 anos vivia carregando as malas de roupa, que a minha avó lavava a roupa, ela trabalhou muito com a família Julie. Família? Julie. Isso. E aí a minha mãe também trabalhava e ela levava eu e ela deixava eu lá dentro de um caixotinho e ela era cozinheira. Hoje em dia as crianças não param, né? Então ela deixava lá e essa patroa dela também tinha netinha, às vezes saía passear, levava eu junto com a menina. Então, e não mais. Qual a mãe da senhora? A minha mãe é Maria Aparecida. E sua avó? Minha avó é Maria Francisca. O sobrenome dela? Só pra não te deixar... Maria Francisca Bueno. A sua avó? A minha avó. E a sua mãe? Maria Aparecida de Andrade. De Andrade. É porque depois vai ficar registrado, né? O nome. Então. Mas a senhora nunca brincou de amarelo? Eu brinquei aqui em Rio Claro, eu não sou daqui. Mas quando eu vim pra cá, eu brincava na rua. Eu morava ali na Avenida 4, de amarelinha. Eu brinquei pouquinho, mas brincava, né? Quando a avó saía, falava, agora é hora, entra pra dentro, acabou. Dava 8 horas, 8h30, entra pra dentro. E as músicas eram sempre as mesmas músicas? Que a gente cantava. É a mesma coisa, Não. Você sempre morou na Vila Paulista? Sempre. Fui nascida lá. Sempre morei ali. Só ouviu falar já na Vila Paulista que lá tinha sítio arqueológico? Uns falam que ali era o lugar dos índios, porque uma época meu avô chegou a achar pedaço de vaso, mas não tinha nada não. Uns cacos de vaso, umas coisas que ali... No quintal acha muito essas coisas. Então, a gente achou umas coisas, umas garrafas de barro, sabe? Essas coisas que guardavam. Então, no negócio de fazer, construir, então achou. Que teve um conhecido meu que chegou a achar até um pote que tinha moeda, né? Mas acho que é mentira isso, hein? Não sei. Isso foi... Porque eu que trabalho com isso, nunca achei nada. Então. Só se for muito assim.
Então. Né? É só se perguntar, sabe? Porque tinha pouco dinheiro aqui, pouca moeda. Era mais por troca, né? Então, só se eu fui muito sem sorte. Então. Aí no museu, agora que foi feito, depois que pegou fogo, que pegaram, apareceu umas moedas recunhadas, que era feita novamente em cima da própria moeda. Certo. Que era uma moeda portuguesa, que puseram outro. Que eu não vi ainda essa moeda. Tá, que a arqueóloga que fez pesquisa, para ser estudado tudo, depois ela vai dar para o museu. Mas assim, é recunhado. Então você vê como é difícil ter moeda. Isso também foi umas histórias que falaram, né? Muita gente que fala. Mas eu não vi, né? Teve esses comentários. Eu falei assim, mas aonde vai parar que ninguém, né? Nunca vi. Então. Mas assim, aqui lá tinha sítio indígena, muito anterior da gente, coisa de 2000 anos, assim tinha. Tinha, né? Então. Onde você já morava? Na Rua P, lá? Eu morava lá na divisa do Conduta, quase. Que hoje é a Vila Conduta, né? É aquela baixada ali. De lá até o shopping, que quando fizeram o shopping também acharam algumas coisas. Que era a antiga Cianê. Cianê. Era o Matarazzo, depois virou Cianê, né? Quando fizeram aquele corte. Então. Dona Maura. Oi? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho, que eu tenho lembrança daquela época que juntava toda a mulherada lá da vila e a gente ia atrás de vocês para pegar lenha no horto. E a senhora, Renata, a gente ia junto, na avó Roberta, queria que a senhora contasse esse dia a dia, porque era muito gostoso. Era muito legal, né? Então, cada um queria carregar o feixe maior do que a outra, né? Aí eu tinha que ficar dando apoio, ajudar a levantar o feixe de uma, de outra, né? E daí eu ficava por último. Hoje a gente não ficaria no meio do calipo sozinho, lá ia embora. Não, nós vamos na frente, porque nós, para andar, porque eu sei mais nova, vocês alcançam nós. Aí elas atravessavam a pinguela e iam embora, e a gente lá para trás, né? Às vezes caía pro meio do mato, outra hora enroscava o feixe. Então, mas era muito legal, porque dava meio-dia, todo mundo tava. E tinha uma senhora que morava no quarteirão de cima, a Dona Maria, né? Ela chegava e chamava, vamos! Era só facão que passava na beira do tanque, amolando os facão para ir pro mato, né? Cortar lenha. Mas era muito gostoso, assim, né? Eu tenho uma música acompanhando da minha mãe, ela chama Luzia. O marido dela, o pai dela, trabalhou lá no... Como chama essa fábrica ali perto? Você falou o nome agora? Matarazzo? Não, aquela outra que é química. Quimanil. Quimanil. E ela morou muito tempo no horto. Ela conta umas histórias do horto também. Então. Diz que tem uma assombração lá no horto. Você já ouviu falar? Sei lá. A gente ia lá pro horto, lá, a gente se assustava com os corvos que veio lá em cima, no pé do calipo lá, né? Mas, sei lá, a turma dizia, né? Não. Então. Mas foi muito bom, viu? Dona Maura, a senhora falou da igreja. Normalmente as festas, elas eram feitas aonde? Era sempre festa lá no pátio da igreja, na igreja, ou fazia festa em casa também? Não. Para Santos? Para Santos sim, fazia época de São João, nessas coisas, fazia nas casas, né? Aí fazia o terço, né? Depois saía levantar o mastro, isso também eu acompanhei bastante. E a Vanessa também lembra, né? Que nós íamos nos terços lá. Muito gostoso. O que era? O que vocês faziam de comida? Era batata doce, essa paçoca, ou milho cozido, pipoca, amendoim e quentão, né? Pé de moleque? Era isso. Aí tinha. Diáfano, vocês não faziam na época? Na época, algumas faziam. Agora que virou moda essas coisas. Virou. Agora virou moda, Lá na hora, podia ir brincar carnaval ou não? Os pais não deixavam, não. Não. A gente ia assistir, né? Assistir, mas da história, os primeiros carnavalescos foram os negros. É isso. Tinha uma limitação para você. Tinha.
Eu lembro que aquela escola que ganhava, aí ficava aquelas brigas, né? Porque aquela ganhou, a outra perdeu, né? Não. Só a lembra. A lembro. Até hoje tem isso, hein? Tem. José do Patrocínio, Era A lembro. patrocínio com a outra. É, Tamoio. o tamoio, né? Não. E a história do buraco quente, que era lá onde é o parquinho. Sempre existiu e tinha samba. Tinha samba, mas lá a gente não podia ir, né? Era como ir no panqueca antigamente. É, não podia ir. Ai, o buraco quente. Então os pais falavam que lá não podia. A gente ouvia falar, né? Mas a gente nem sabia onde ficava. Não? Não. O pessoal comentava, dona Maura, alguma coisa assim, mas não sei se na época da avó da senhora ou dos pais, alguma coisa sobre irmandade, sobre as irmandades? Irmandade de São Benedito, a minha avó frequentava, meu avô também. Então, eu era bem criança, mas eles frequentavam. Né? Depois, com a idade, daí já foram deixando de ir, né? Mas eles frequentavam. Como que era? Como que era? Ah, eu lembro que eles usavam as roupas com aquelas fitas com crucifixo, né? Isso eu lembro bem. Não, A senhora nasceu em Rio Claro, é Rio Clarense. só, Rio Tá, Claro. gente? Rio Quantas Claro. vezes a senhora foi em baile, no Grêmio Recreativo ou no ginásio? Nunca. Nunca fui. No ginásio eu entrei agora, comecei a ir como na terceira idade, que às vezes tem algum evento, então eu tive ido lá no Grêmio, mas com a terceira idade, e no ginásio. Foi a única, acho que umas 2 vezes. Mas a senhora tinha falado que o pai da senhora, ele foi ferroviário. Foi. E mesmo assim não ia no Grêmio, que era um clube. Não, a única às vezes a gente ia era no cineminha da Paulista. Era só que a gente ia. No mais. É. Nesses clubes não entravam negros. É. Uma certa época houve isso. Teve, né? Depois que entrou uma diretoria lá que começou a absorver as pessoas junto. E inclusive participei de uma diretoria onde essa questão de trazer 2 negros para ser diretor junto com a gente. Junto com a gente. É. O que o seu pai fazia lá na ferrovia? Meu pai, ele trabalhou em Bauru, era cozinheiro. Depois ele veio removido para Rio Claro, daí ele trabalhava cuidar dos vagão, pintar e fazer reforma em vagão. Do vagão. Dona Maura, sabe o que eu queria que a senhora falasse um pouco? A senhora falou de trabalhar desde pequena. Com 10 anos já ajudava, carregava, quer dizer, é um trabalho mesmo. Como é que era esse trabalho? Vocês ganhavam alguma coisa ou só ajudavam o mais velho? Como é que era aquilo? Ajudava. Por exemplo, se era na roça, a gente ia para a escola, aí depois ia, se era meio perto que dava, a gente ia, ficava ajudando. Os pais, por exemplo, a mãe que ia assim, trabalhava ali na Pindorama, ia assim catar algodão, ou cortar cana. Então a gente ia, ou com a avó ia, depois a gente ia com a mãe, aí vinha só à tarde. Mas a gente não via o dinheiro, ajudava sim, mas não via dinheiro não. Viu um detalhe também, a professora que está aí, o pessoal se situando. Roberto Souza Dantas, o ex-dono da Fazenda Pindorama, e está aí. Fazenda Pindorama hoje nada mais é do que o loteamento do Conde. Isso. Então o importante é quando a Tereza paga, o pessoal paga, e se situando. Tem um outro descendente seu, o Cacá, tá por aí? Ele é assentado. Daí contou a história que vocês, sua família, tem uma influência muito grande na mão de obra de lá. Por isso que eu, sendo a Secretaria da Agricultura do Estado, valorizo muito o que vocês fizeram. Então, e o outro detalhe também, deixar público, não sei se a senhora lembra disso aí, esse doutor Roberto Souza Dantas, ele valoriza muito o que vocês faziam, porque eram pessoas que não trabalhavam só pelo salário. Iam lá e faziam as coisas. Tanto é que aqui publicamente também a prefeitura hoje
A Anamidas ali daquelas árvores centenárias, não sei se a senhora lembra, já existia. Já. E tem a sede da fazenda. Isso. É uma fazenda vizinha à fazenda do Horto, onde está o casamento. É. E a Cafezal também está aqui. É. Então, esses apogeus de toda essa ferrovia e coisa, acho que a senhora tem que ir entrando e a professora está aí misturando. A gente lembra do cafezal, aquela árvore que estava ali era o caminho que a gente passava para ir até lá na plantação de algodão, cortar cana. E a gente ia a pé, né? Descia a estrada, entrava lá para a porteira da Pindorama, aí vinha voltando por dentro dessas árvores até chegar nos pontos lá da roça lá. Carpir café, cortar cana e algodão. Isso eu fiz na fazenda Pindorama. Lembra do terreiro também? Lembro do café. Programa Caminhos da Roça nesse terreiro. Por incrível que pareça, no loteamento o terreiro de café foi cortado ao meio. Isso. Ainda casarão ainda existe, né? Existe. Que lá da minha casa eu vejo ainda. Por isso que a gente tem que lutar para a criação do patrimônio histórico. Criação do conselho das reuniões, a gente fala, depois. Todo mundo esquece. Aí eu acho que. Foi vendido, né? Não foi? Não, sim, mas o mais velho, acho da década de 50, 40, eles não deixaram desse. Acho que a gente trabalhava assim, mas não chegou a conhecer. Que era mais assim, tinha o administrador, tinha os fiscais, não. Era só. Aí ia fazer os acertos de conta no sábado, lá na roça, né? Se era catar algodão, se era na cana, se era no café. Era o acerto lá na roça, acabava lá, cada um pegava o caminho e já ia embora. E o Ribeirão Claro, como que era? Lembro. Era água limpa? Água limpa, a gente ia nadar, brincar na água. Quando a gente ia pro horto pegar lenha, a gente atravessava por dentro da água. Então a 15 vivia por lá. Dona Maura, mas essa época aí do colher o algodão, café, a senhora ia ajudar. Eu ia ajudar. A minha avó ia mais cedo, aí depois a minha mãe esperava a gente vir da escola, daí nós ia. Ia em turma, não era só a minha mãe, ia várias mulheres assim, tinha uma tia com as crianças, e aí catava, rendia umas roubas mais de algodão, né, uns quilos a mais, né? E as mulheres ganhavam por arroba. E as mulheres sentam-se honradas. E para comer algodão e café, homem, era um rendimento muito menor. Então as mulheres tinham muito mais produtividade. Isso. Mas a senhora disse que depois a senhora foi trabalhar em casa de família. Depois de uma. E aí, como que era? Aí ganhava alguma coisa? Daí já ganhava, né? Aí a senhora já tinha quantos anos? Aí nessa época eu já estava com uns 16, 17 anos. Aí que eu fui trabalhar na casa de família. E a escola, dona Maura? Como é que a senhora falou? Eu fiz só o segundo ano, segundo grau. Depois a senhora Parou. Aí agora que eu completei o EJA, que faz uns 4 anos, daí eu fui. À noite eu ia. A escolinha que as crianças iam, né? Eu fiz o primeiro ano lá na igreja de Santo Antônio, que ainda tem ainda o porão até hoje, que hoje guarda as coisas, mas era uma escolinha. É onde tem a cozinha embaixo? Isso, a cozinha. Vila Paulista. É da escola ali? Ainda existe ainda. Agora é uma sala que faz clube de mães ali, né? Mas era uma escola. Eu fiz o primeiro ano ali. Depois, no segundo ano, eu vim lá na Sete, lá, aquela escola da Sete. Aí eu fiz Joaquim Salles, Aí depois a minha avó tirou da escola para ajudar. Aí que ela lavava bastante roupa para fora, pra gente ajudar. Onde ela lavava? Ela lavava, ela vinha buscar as trouxas e levava para casa para lavar. Na segunda levava, na quarta e quinta daí já vinha devolvendo, passava e vinha entregando. Tinha uma mina de água, não tem um verso de mina ali? Tem. Lavava roupa em casa mesmo? Na mina d'água, nessa mina de água. Aonde que agora que Manil comprou esse pedaço lá,
encanalizou tudo por debaixo. Então agora a mina passa tudo por dentro da terra da Quimanil. Mas a gente lavou muita roupa ali. Tem um espaço lá que é a estrutura de uma mina. Isso. Era a biquinha, né? Era a biquinha, uma água. E vinha gente da cidade pegar água lá. Era água boa, né? Água boa. Encostar, levava os galão cheios d'água. A senhora já ouviu falar na escola do Quilombo? Acho que eu vi muito pouco. Conhecia esse nome? E a Tá. senhora sabe dizer o que tinha esse nome, escola do Quilombo? Aí agora eu fiquei meio perdida, né? Vou ficar devendo para vocês. A senhora não lembra por que chamava a escola? Não. Acho que nessa época nem tinha muito. A gente não falava muito disso não nessa época. Onde era isso? A gente vê escrito escola do Quilombo, mas não sabia ou porque é na entrada do Quilombo, né? É. Entrada do Quilombo ali. Porque nas fotografias não tem nessa É muito bairro chamado. Não, tinha um Quilombo ali. Originalmente, o centro cultural era na garagem. E ele ficava ali, né? Precisava ver bem onde que era mesmo, para fazer prospecção, que daí pode representar. Perguntar uma coisa aqui. E quando ficava doente, ele curava. Quando ficava a criança ficava doente, eu precisava de uma Ai, daí, naqueles tempos não existia, que hoje fica, leva no médico. Eu começava, ia levar, como dizer, benzer primeiro, né? Levar para benzer. Depois era benzer. É, primeiro benzer. Aí quando não tinha jeito, aí levava, né? Às vezes quando não levava no médico já não tinha nem o que fazer, né? Era mais assim. A avó sentia alguma coisa de chá, de curar, de conhecer essa parte de tratar? A minha avó conhecia um pouquinho. O que ela sabia, ela fazia. Quando ela via que não tinha jeito, ela falava, agora né, vai procurar o médico. Aí chegava lá, o médico falava assim, mas agora que está quase morto, vem trazendo aqui? E a senhora foi criada em qual religião? Católica. É. Não, católica, sim. Sou, né? Mas acreditava em bastante coisa, benzia. É, a minha avó, a gente, quando a minha avó aparecia as pessoas para benzer, queria muitas mulheres com as crianças, a gente nem ficava por perto. Onde que era a sua avó, a casa da sua avó? Porque minha mãe levava a gente quando era pequena, uma senhora benzendo, daqueles lados, assim. Na Vila Paulista tinha a Dona Maria Benzedeira. Aqui, Aí depois tinha a minha avó, né? E as duas ficavam meio de coisa uma com a outra, né? Não. E a minha avó não gostava, ela falava, não quero não. Se der, a gente der, mas eu não quero tirar a vez dela, porque é ela que faz. Mas a turma vinha procurar a minha avó. O que era virar o bucho? Eu lembro lá, ela falou assim, tá assim. Bucho virava, né? Diz que é criança que virava de ponta cabeça. Aí eu não sei o que eles faziam lá, diz que era bucho virado. A apendicite era lá nas tripas. É verdade. Tá. Começava a chorar muito, ficar manhosa, né? Bucho virado, ele tem que benzer. Benzer. Tinha festa na igreja de São Benedito, na época da senhora, tinha ou não? Tinha. Quem fazia as festas? Aí eu não lembro, porque a gente era criança, não ia, né? Eram os avôs que iam, que participavam, que era das Irmandades São Benedito, então era minha avó com meu avô que ia. A gente já ficava com a mãe e não ia. E eles dançavam congada? A minha avó gostava. E a minha avó eu não cheguei ainda a ver ela dançando a congada. Viu? Como chamava a sua mãe? Maria Francisca. Maria Francisca. Minha avó dançava a congada. E Galqueia tem um ferroviário aqui que é o Francisco, eles se fundaram nessa ocasião, parece a senhora? O senhor Olivo, ele era casado com uma tia minha. Minha tia ainda é viva. Então. Ali até não. Eu acho que tem um, não sei se é neta, Eliana, Francisco. Quem participava muito da Voz do Morro era meu avô de Andrade, que o meu pai era
esse meu avô criou meu pai como filho, mas ele era tio, né? Então era ele que começou onde é o patrão, foi ele que começou. Depois foi ficando doente, daí foi passando para outro. Mas o meu avô era um dos fundadores da escola, A minha mãe? Não, a mãe da senhora chegava assim, na época de quaresma, fazer aquele negócio de não comer carne. Minha mãe até uns 2 anos atrás ainda ela guardava a quaresma. Na segunda, quarta e sexta não comia carne. Agora ela já está doente, ela já não está fazendo seus resguardando mais. No carnaval tinha bolinho, chuva, paçoca, quando que é? Na Semana Santa que era paçoca. Eu lembro da semana, quando entrava a quaresma, minha avó ia levava a gente para tomar cinza na igreja. Isso eu lembro, né? Aí tinha os resguardos, os dias que não comia carne, né? E minha avó, ela guardava muito. Daí minha mãe também. E nas festas de São Pedro, São João, Santo Antônio, tinha os festejos? Tinha. A gente ia, né? As vizinhas convidavam, a gente ia nas festas, né? Como eu falei, que era pipoca, batata doce, quentão, o chá que tinha. Aí fazia a procissão no quarteirão, aí chegava, levantava o maço, São João, São Pedro, né? E aí rezava o terço, né? Aí tinha os comes e bebe ali, depois já, cada um já ia embora. Não dançava. Vocês adoçavam? Eu tenho família lá, Vale do Paraíba, né? Eles passavam café com rapadura, né? A minha avó falava açúcar mascavo, né? Ela fazia café. Ainda eu cheguei a tomar ainda, que ela fazia, né? No tempo dela. Então, as rapaduras também, a minha mãe fazia, minha avó fazia. A gente moía a cana no engenho. Meu avô até fez um engenho de pau, que é aquelas que tinham pegando assim, rolando assim, uma para lá, outra para cá, e moía a cana. Aí fazia as rapaduras, ia apurando, fazia as rapaduras. E punha gengibre junto? Já comia aquele gengibre? Não, ela só fazia mesmo ou com amendoim, ou senão com coco. Aí ralava, quebrava o coco, ralava e fazia aquelas... Aqueles tempos a gente criança podia comer doce à vontade, né? Dona Maura, Oi? conta pra nós a época que a dona Francisca escreveu, vieram as pessoas para escrever um livro sobre a vida dela. Você lembra? Então, é o que eu falei que eu ia até conseguir o livro e por fim nem peguei, né? Que ela contou a história dela, como eu comecei a contar, né? Que ela foi tirada da mãe, foi criada com a patroa, né? E ela contava que ela lembrava que quando ela estava com essa senhora e a avó dela ia fazer visita para ela, então a avó falava assim, que adiantou, que se liberta, e eles não tinham, porque se libertarem não tinha nada, né? Então ela falava que pelo menos se eles ficassem escravos, eles tinham que comer. Que daí eles ficaram livres, mas não tinha trabalho, não tinha, ficou difícil para eles. Então eles iam reclamar e voltar. E ela trabalhar a troco, né, para comer alguma coisa. Dona Maura, a senhora falou, tinha limite, né, para circular na cidade, no espaço do Isso. Ficava limitado até certo ponto, não podia. E quando morria, enterrava onde? Então. Normalmente levava para onde? Eu lembro que eles falavam que punha numa carroça e ia lá e enterrava, né? E não sabe onde? Não sabia onde, não sabia, né? Então, nessa época já não, né? Mas a gente era mais ou menos assim, né? Hoje que tá tudo igual, cada um tem o seu túmulo, o seu lugarzinho certo, né? Para enterrar. Aqueles tempos,
enterrava lá, dali uns 2, 3 anos, já assumia tudo, né? Umas cruzes de ferro. De tirar. Que região mais ou menos fazia isso? Eu acho que tem que fazer dentro do cemitério. No São João Batista mesmo, né? Porque tem a lei da higiene, né? Então você tem que fazer dentro do cemitério. Dona Maura, eu quero saber como que era a escola. A senhora falou que estudou até o 2º ano. Até o 2º. Como vocês iam para a escola e ia dormir na rua? A gente tinha horário, né? Se entrasse meio-dia e meia, de sair de casa meio-dia para meio-dia na escola, né? E aquele horário certinho para chegar, né? E hoje, como diz, hoje tem a merenda. Aqueles tempos, se a gente não tivesse dinheiro, você não comia merenda na escola. Né? Que era uma sopa, né? Às vezes eu tinha vontade de comer, precisava pedir dinheiro para a avó ou para a mãe, para poder comer um prato de sopa. Senão, eles não davam, não. Quem era muito pobre, desculpa, eu entendi, era da caixa, né? Então tinha um cartão, aí era da caixa. Quem pagava tinha as coisas. Eu sempre tive vontade de comer sagu, que eu achava bonito. O sagu. Aí, como eu era da caixa, não podia pagar, aí a fila era de outra coisa, né? Aí eu entrei na fila, eu vi que era meio cor-de-rosa e tal, e eu falei, que bom que eles vão dar, né? Pra mim. Não era cozinhava a beterraba e pegava o caldo dela, encostava com mais dedo. E virava o sagu, né? O sagu era mas era mais saudável. Mas e pra estudar, assim, era legal? Os colegas, tinha... Porque cada um fazia a sua matéria, ninguém passava, ninguém copiava nada. Se você aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, anota, né? E a gente que tinha que se esforçar, né? Não era tão fácil como é agora. Agora, eu mesmo fiz OEJA, agora foi o que eu não aprendi lá em criança, agora eu consegui. A conta, fazia assim a conta de dividir, não entrava na cabeça. Passava na lousa, se você copiou, fez, se não fez. O professor não ficava. Não, aí já punha a cruzinha lá e pronto. E como que era? Era mesinha, era carteira? Era carteira de 2 em 2, né? E aquela que sabia mais tapava com a mão pra você não olhar, não tinha jeito. A professora, ela era muito brava? Não, até que ela era boa, a professora. Mas tinha uma coisa, essa vez você não sabia, ela pegava assim pro cabelo, assim, tocava a testa da gente na carteira. Aprende aí, não entendeu? Daí não aprendeu. Ainda bem que ela era boa. Ela era boa, algumas. A varinha tinha na época? Tinha varinha. Tinha castigo no... Tinha castigo no milho também. Essa boa dava castigo. É mais ruim, fazia E aprendi a fazer quem que ensinou você? Minha avó. Sua avó? E como que era a feijoada? Ela fazia tudo, ela punha tudo quanto era de bom no feijão, né? Deixava de molho cada um. Mas matava o porco, tudo. Molhava no sal. Pendurava lá no fumeiro, linguiça no fumeiro. Dona Maura, então fala pra gente, porque nós estamos até comentando aqui, né? Tudo que acontece lá, né, na Baixada da Vila Paulista é a Dona Maura. Tem a história do Fran, né? Frango? Do Fran, a vizinha que a Dona Maura salvou, né? Porque os antigos têm muito dessas coisas de fazer garrafada, né? Sempre tem aquele segredo, né? Qualquer coisinha que acontecia lá era com a Dona Maura. Então eu queria que a senhora contasse um pouco dessas artes que a senhora faz, dos presentes que a senhora dá, que é tudo, né, criação da senhora. Meu Deus do céu. Que eu adoro. Fazer umas... E da onde vem tudo isso? Os artesanatos lá, né?
Mas aquele dia foi muito legal, né? Ai, o rapaz caiu lá, quis se matar, né? Ai, né? Aí nós fomos lá, ai meu Deus, e agora? O que nós faz? O homem largado lá, né? Aí a irmã dele falou assim, ai meu Deus, daí o que nós fomos pegar? Pegar uma garrafa de vinagre, socou no nariz dele, ele sentou na hora. Mas a ideia de quem era? Da Dona Maura. Então. Aí o único que podia fazer, né? Vamos passar vinagre no nariz dele, né? Coitado, hoje ele levanta cedo, ele dá tchauzinho. Ai, gente, então eles não sabiam o que fazer, né? Ver o rapaz daquele jeito lá, a mãe num desespero, chorando, ai, meu filho morreu. Aí a irmã foi lá, pega vinagre, né? Vamos passar no nariz dele, se ele tiver assim com ela. Aí jogou vinagre no nariz dele, ele voltou. A gente fazia umas coisas lá, a gente participa em todas, né? Aí às vezes a gente dá opinião, né? Será que isso resolve? Será que isso dá certo? E os presentes? Quero saber como é que é essa história? É um lado artesanal da dona. Esse tapetinho para uma par de fronha para outra, uma coxinha de retalho para outra. É esse o artesanal que eu faço. Tudo né? Esse material. Então. Faz retalho? De retalho. Então. Então. A camiseta não serve mais, vira um avental para a filha trabalhar. E assim a gente vai. Todo mundo gosta. Qual a diferença em avental? Minha mãe. Uma calça jeans vira uma saia. Né, mãe? Uns retalhinhos viram. Agora vai fazer bastante sacolinha, né? Porque agora. Né? Então. Então. Mas e a senhora põe num bazar, faz feirinha, como é? Eu participei muito em clube de mães, né? Então alguma coisa a gente recorda e ainda faz ainda. Tem coisa que já não. Aprender a fazer crochê, eu fui em clube de mãe, fazer pintura em guardanapo. Então agora a gente não anda fazendo, mas tem às vezes que a gente faz uns desenhinhos para as meninas, às vezes manda recadinho, né? Uma fala uma coisa, desabafa, escreve, põe um papelzinho lá, daí depois tem o retorno. Essas coisas. Às vezes ele não quer falar ao vivo, escreve no papel e põe lá. Tem um bilhetinho para acontecer alguma coisa. Então. E ela também pega mais o pesado, né? E os fogão de lenha, dona Maura? Ela era pedreira também. Era servente do marido, né? Construí uma casa, eu sempre fui servente. E no fim, as coisas que, mas isso não vai dar certo. Mas você quer saber mais do que eu? Mas assim, aí começava aquela demanda. Aí no fim ele desmanchava, então, vou fazer do seu jeito, mas depois não reclama, hein? Mas dava certo. Do seu jeito. Dava certo. Ele concordava. Agora com os filhos não tem muito acerto, não. Você fala, mas não era assim. Então já nem faz. Não. E a casa que você morou quando você casou? Conta. Nossa Senhora. Aquele foi a avó que ensinou. Fazia as paredinhas de barro. Fazia todos os pauzinhos, né? Trançadinho. Depois... A minha avó, com a idade dela, com 90 e poucos anos, ela fazia as massas de barro, uma do lado do outro, e levantava as paredinhas de barro. Mas da madeira, não? Madeira. Lascava os bambus e ia trançando, sabe? Fazia as paredes. Coqueiro, né? Isso. Mas a gente ia pegar os bambuzinhos ali na beira do horto mesmo. E fazer. E morei 4 anos numa casa e precisou derrubar mesmo, porque não caiu. Aí depois fez uma massa de reboque, né? Rebocou bonitinho, ninguém dizia que era parede de barro. E foi a avó que ensinou a dona Francisca? A minha avó. Ela falava, faz assim, tem que ser o barro mais mole. Aí ela tirava a terra do fundo do quintal e fazia as massas e ela ia ensinando. Aí depois, aprendendo, ela vinha olhar para ver se estava certo. E se não fizesse certo, apanhava. Nossa, mas não é assim, eu ensinei assim. Mas a gente conseguiu fazer. E quem fazia o pigão? Meu avô. E ele pegava tronco? Tronco. O meu avô, depois que ele já estava com 90 anos, ele tirava muita areia do rio, né?
Aí, esse até eu conto para as netas, tudo. Ele foi lá em cima no horto, conseguiu pegar uns calipes que ficavam no chão, aqueles pau, falava pau d'alho. Aí ele veio rolando, levou uma semana para ele vir rolando de lá de cima da torre, aquele pedaço de madeira. Aí quando chegou na beira do rio, ele foi buscar o cavalo, correntou o pau, atravessou a água, aí ele amarrou na carroça e veio trazendo até na frente da casa. Aí ele ficou lá com o formão, com o facão, ele fez uma canoa. Ele fez a canoa e fez o remo. E nós ficávamos olhando. Aí ele fez e falou, isso aqui eu vou levar para o rio para me sortar no rio, para me pesquisar onde tem banca de areia. Aí tudo, vinham os meus tios, falaram, quero só ver. Aí chegou o dia de arrumar e levaram a canoa que ele fez no rio, né? Aí ele pôs lá, arrumou, sentou e disse que estava. Sentou dentro da canoa e foi embora. Pegou a correnteza. Aí ele não sabe mais, ele sabia, né, nadar, e vira de cá e de lá, ele rema pra cá e a canoinha virava, dava no sumidor, a canoinha virava e pegava e ia embora. A sorte que bateu num pilar de uma ponte, a canoinha virou de bruços, foi embora, aí ele veio nadando até chegar na margem do rio. Não. Nada de banco de areia. Nada de banco de areia, a canoinha foi embora. Não. Ai. Era esse que fazia os engenhos de madeira, né? E eles faziam tarrafa também para pescar? Meu pai fazia. Meu pai sabia fazer, mas nós nunca aprendemos. De madeira, eu sei que o meu avô cortava, era 2 troncos de calipe, aí ele ia tirando com o formão, fazia. Para poder moer. Daí ele passava um pau lá. Aí a gente ia virando assim, ó. Um virava de assim, outro virava de assim. E a cana ia passando naqueles pau junto assim. Aí tinha uma bica de folha, caía guarapa dentro, já caía no cardeirão com a peneira. Aí depois, com o tempo, meu pai comprou um engenho de ferro. Mas nós moía a cana assim. Esse sistema. Para mim é novidade. Então, e até a gente vira e fazer, mas o que o vô estava fazendo? Ele falou, depois vocês vê. Então, aí ele tirava com o formão e ia virando. Então, uma virava para cá, outra para lá. Olha o meu raciocínio dele. Então. Meu avô não sabia ler, mas era inteligente. Não. Ele trabalhou em fazenda? Trabalhou muito em fazenda. Só não sabe onde? Não sei. Foi vindo, aí foi vindo, assim, né? Com o tempo ele veio de Andradas, daquela região? Não, ele é Gaviúna. Onde? Meu avô era, o sobrenome dele, Antônio Gaviúna. Mas ele veio de onde? Aí ele veio vindo também no... Mas assim, ele veio de Minas, ele veio de onde? Então, também não a lembro bem para falar, né? Não. Eu sei que ele tinha uma irmã, e essa irmã dele morreu antes dele. E seu marido era daqui? Ele era. Ele era um da escola de samba da Voz do Morro. Um dos primeiros que saiu, que quando começou a escola, diz que foi fundada debaixo de uma figueira, né? Lá pro lado de lá. Então ele era da escola. Qual o nome dele? Ele era Sinésio de Oliveira. José Sinésio de Oliveira. A senhora saía na escola junto com ele? Não. Agora, esse ano passado eu saí, mas ele... A primeira vez foi? Foi agora, Mas ele é vivo ainda? Não. Lá do que era da figueira que a senhora falou? Lá pro lado de aonde como que vai pro Cervejão, que tem aquela passagem, tinha, até pouco tempo, tinha uma árvore, uma figueira muito grande ali. Se foi ali a primeira que eles fizeram um broco para sair a escola, daí aonde que foi. Mas ele era moço, menino de tudo, né? Então ele sempre falava que a escola começou dali. Não. Aí é onde que começou a Voz do Morro, porque lá era um lugar mais alto, né? Não. E hoje é Gracifes, né? Gracifes, Voz do Morro. Voz do Morro, Isso também é uma coisa que também eu desconheço. Né? É. E aí foi no bonito. Então.
tinha muito a ver se a gente analisar, porque depois passava as boiadas desses caras. Bom, das boiadas a gente chegou a correr na estrada, os boi que vinham. Uma vez, né, vinha vindo eu e minha avó com as malinhas de roupa da cidade, a boiada vinha vindo, a minha avó correu, entrou debaixo de uma cerca e largou eu não sabia para onde que eu ia. Acho que passava para Matadouro, né? Passava muito na estrada, liberando a linha, né, que ia para o Matadouro mesmo. Daí saía lá embaixo, lá para lá da Pindorama, e tinha a estrada de chão, né, que eles falavam Estrada Velha. Aí que ia lá para o Matadouro. E a senhora ia passear lá na fazenda do Conde, na São Gertrude, seus parentes falavam disso ou não? Na Cafezal, a senhora ouviu falar que a turma vinha dançar na antiga fazenda Cafezal ou não? Não. A gente colheu café assim na Pindorama, mas... A Cafezal é vizinha, né? Então, mas a gente não dança essas coisas não. Só tipo, ia para trabalho, né? Dona Maura, a senhora estava falando do seu marido, tudo, e antes a senhora me contou como que era o namoro. Conta um pouquinho pra gente. Porque quando falava que ele se podia sair numa quermesse, daí a avó que acompanhava, né? Sempre. Então, namoremos 2 anos, eu sei sempre com uma companhia, a presença onde ia, a avó estava do lado, segurando a vela, né? Quantos anos já tinha? Tinha 17 anos. Então. Essa sua avó que é bastante religiosa, tudo, que a senhora falou que uma vez ela pulou um muro para ir pra mim. Isso. Como que é essa história? Porque a minha mãe trancava o portão, né, e ia pegar missa no asilo ali, que é 6h30, acho que ainda é até hoje. E ela falou assim, eu não vou chamar ela não. Aí ela foi, pulou o muro baixo e foi embora pra missa. Aí quando ela voltou ali para as 8 horas, minha mãe já tinha destrancado o portão, né, minha mãe? Por que não falou? Eu pulei o muro e fui, não ia perder a missa. Que idade ela tinha? Já tinha uns 90 e poucos anos ela já tinha. Não sei como, viu? Então, ela morreu quando? A minha avó, ela morreu com 114. Mas quando Quando foi? A minha avó já fez... Tá beirando 20 anos que ela já faleceu. 20 anos. E a sua mãe é viva? Minha mãe ainda é. Minha mãe vai fazer 85 agora, 10 de agora desse mês. Mas a minha mãe agora tá na cama também, né? Não anda. Agora a minha avó, ela saía de manhãzinha, ela andava a cidade a pé. Olha. Não. E ela gostava de passear, de viajar. Mãe, fala que ela gostava de macinar, dançar. Nossa. Minha avó gostava muito de dançar tambu, essas danças, a embigada, né? Mas você sabe como é que faz pra fazer essas danças? Eu olhava ela dançar, né? A gente morria e ficava assim, né? Uhum. Então ela dançava. Então, aquela outra dança também que nós estávamos falando também, a congada, né? Então, ela participava e ela cantava os pontos, tudo. Só que a gente nunca guardou isso, não, né? Essas danças eram onde, Dona Maura? Eram feitas onde essas danças suas? Então, eu lembro da última congada que a minha avó participou, foi na Aparecida do Norte. Tem. Que vinha, né, os encontros, ela falava assim, e em coisa também, em Valinhos também tinha muito. Tinha a igreja que fazia festa, então eles vinham, né? Aí ela falava, aquele lá é o Reis, agora é tal coisa, assim, os passos, não podia nem esbarrar nela, porque ela ficava atenta, acompanhando as danças, sabe? Então, onde que eu cheguei a ver, eu apreciar um pouquinho, mas muito pouco. E aqui no Claro dançava onde? Aqui no Rio Claro, o tambu era ali onde era a igreja da São Bom Jesus, aonde é aquele jardim. Que hoje ali é tudo casa, né? Mas ali fazia as festas. São Bom Jesus ou no São Benedito? São Bom Jesus. É ali. Saudade. Isso. Ali ela dançava, minha sogra, a irmã da minha sogra, tudo dançava os tambu ali.
E a gente ficava aguardando, esperando até terminar para depois ir embora com a avó, né? Que dança que é essa tambu? O que faz? É sobre o quê? Você sabe? Ah, eu também não sabia muito. Ela falava de alguma coisa? Ah, eu sei que eles cantavam lá e batia palma e dava as embigadas deles lá. Mas a gente não guardava muito, porque a gente era meia criança, então a gente achava que... E às vezes tinha até vergonha. Tinha vergonha de falar. E antigamente pagavam uma funda, porque hoje já trabalho. Tinha isso ou não? Ixi, tinha muito. Tinha sim. Não. Que nem assim, as pessoas falavam, né, tudo, né? A gente escutava muito falar, né? Hoje a gente nem liga para isso aí. Porque macumba é o nome de uma árvore. Existe espírito esclarecido, essas coisas. Isso foi uma época um termo muito mal usado. Né? Não. Porque tem que ter a fé. A fé, E essas comidas que faz, comida africana, a senhora não aprendeu a fazer nada? Ah, com o tempo a minha avó fazia, né? Mas a gente não aprendeu, não. Hoje a gente pega muita receita, né? Por exemplo, a Ana Maria Braga te escuta, então eu falo para ela, passou tal comida. Então entra na internet, vê lá. Então é assim, né, que a gente... Mas esse pessoal que dava na televisão não é igual era. Então agora só tinha forno de barro, daqueles tipo... Tinha. WhatsApp, dentro. O meu avô fazia os fornos de barro. Forno de barro. Depois, com o tempo, daí já virou fogão de lenha, forno dentro do forno de folha, né? Mas eu tinha o forno dentro no quintal, fazia os pão. Tem forno de barro, né? Forno de barro. Tem aqueles cozidos, né? Também a minha avó fazia também. Delícia, né? Cozido, O cozidão no inverno, não delícia. Você vai fazer pra nós nesse inverno? Não veio fazer uma noitada aqui? Mas ele faz beleza. Lá em São Luís Paraitinho. E agora a senhora falava sobre os quilombos? Não, ela não falava, não. Ela falava assim do povo dela, né, como assim, mas ela não tinha muita sabedoria sobre... Agora que eu sei, agora que depois que, assim, com a diva, que a gente conversa, as coisas, então agora eu sei. Comecei a saber agora, assim, sabe, ter mais noção, mas naquela época não falava. A diva irmã da Vanete aí. Se for pra ganhar o dinheiro dela, a senhora falou da avó da senhora, que ela viveu aqui, casou, ela nasceu em Claro, não? Não, foi casada numa fazenda, mas foi em Bragança Paulista que ela casou. Depois que ela veio vindo, meu avô até que veio parar aqui por perto, aí aqui em Rio Claro, onde que eles, né, viveu aqui e foi até o fim, né? Mas a minha avó veio do lado de Bragança. Ela morreu com 14. Com 114. Faz 20 anos? Isso. Então hoje ela teria 134. Menos 134 dá 1.800 alguma coisa. Até lá. Nossa. 1878, né? Dona Maura, eu quero saber mais da escola. Da escola? Como era com os seus colegas? Como que era a relação com eles? Você sentia algum tipo de preconceito por parte dos professores? Sempre dos tinha. Colegas? Tinha uma diferença? Tinha. Como que era isso? Tinha, assim, bastante diferença, assim. Que nem a minha avó. Minha avó carregava a malinha de roupa, então eles falavam: sua avó vive de sacola e mala na cabeça. E a gente chorava, né? Porque você achava que ficava lá embaixo, né? Então aquelas... Era assim, né? E a minha avó falava: mas você vai na escola para aprender, ler, não tem nada que está escutando, que estão falando.
Você também usa, vive de sacola, que nem sua avó também, porque a bolsa da gente era um picoazinho feito de saco, né? Avental de saco com a letra da escola, que a minha mãe fazia, né? E então era assim, aquelas coisas, né? Então, sua avó vive com mala de roupa na cabeça, minha avó carregava a mesma mala, e eu também. As crianças mesmo falavam. Falava. Tá. Mas brincava junto? Não. A gente ficava num canto da gente e elas não se misturavam, não. Tinha outras crianças nele? Tinha. Ele ficava separado? Separado. Sempre assim num poste assim, da escola, assim, esperar até dar hora de voltar para a classe, mas não se misturava com as outras, não. Mãe, conta aquela vez que as crianças encheram o saco da mãe, que a mãe com o picoazinho correu atrás e bateu. Porque eles chamaram. Chamaram, sua avó é ligeira, porque vive de sacolinha, sua avó é ligeira. Aí andei dando borsada nas criançadas, né? Aí chegava em casa e levava bronca? Levava bronca, porque uma vez. Não, uma vez cheguei lá com o estojo quebrado, aí apanhei, né? Porque vai na escola para aprender. Aí não vem com o estojo. Vai aprender a respeitar. Então. Naquele tempo era a cartilha Sodré? A cartilha. Então. Escrevia com tinta de tinteiro, né? Aquelas canetas, quando as canetas borravam tudo o caderno, nossa senhora. Então. A minha fica de pena até o quarto assim. Eu tenho 50 anos. Dona Maura, tinha muitas mulheres que lavavam roupa nessa época? Tinha. Saía briga na mina, porque tinha um espaço certo para cada um vir lavar sua roupa. Aí lavavam pra fora? Lavavam para fora. Aí aquelas uma que adiantava a primeira já passava a tábua para outra. O senhor lembra do tinteiro que a gente virava de ponta cabeça a tinta não saía, que era de metal? Lembro. Eu falo pra todo mundo, Tereza, eu falo pra todo mundo isso, ninguém lembra dele, eu lembro. Um tinteiro que era de metal baixinho, chutinho. E daí você punha a caneta e podia virar, jogava na pasta e não saía tinta, não tinha que tampar. Era uma coisa, deve ser uma coisa americana que tinha uma borracha que prendia. Daí você punha a caneta, a pena vinha com tinta. Mas você fazia assim, não sabia. Escrevia um pedacinho só, depois não escrevia mais. Eu lembro disso, eu disse, um dia eu vou escavar uma escola para achar esses Então. Era legal. E cocada, sabe? Eu não tenho essa escola. Aprendi um pouquinho a fazer. Cocada. E aqueles pés de moleque que tinha na rua, não? Nossa. Aqueles pés de moleque cor-de-rosa. Quebra-queixo. Quebra-queixo, A gente encerra hoje, já tá um pouco tarde, mas não é a última vez, hein? Vai ter que voltar. A gente espera que a próxima seja melhor, né? Se Deus quiser, né? Depois dessa fala da dona Maura, a dona Ângela quer dar um recado. E a Kise também tem uma palavra para falar pra gente. Tá? Então, dona Maura. Desculpa de alguma falha, né? Então, e a gente espera, né, se soltar, mas na próxima tá mais melhor, né, para conversar. Vai ficando acostumada. Né? Quem sabe a senhora lembra alguma coisa na casa da senhora, já vai anotando, que a senhora já traz uma colinha. No caso de, assim, quando eu escolhi assim, namorava e tal, né, aquele namoro de 2 anos que você falou com a avó, né? E assim, como que era o casamento? Foi na igreja católica? No civil e na igreja católica. Então, de noiva, tudo. Ainda tem lá vestido. Tem os vestidos, é brinquedo das netas. O vestido. É porque hoje as noivas até alugam. É. A gente não tem muito mais então. Mas. Então. E os padrinhos, Tudo. Ainda tem um padrinho meu que agora tá até com a minha mãe, até, que é o tio Antônio. Foi padrinho de igreja. E os registros? Porque minha mãe tem uma diferença de data. Quando as crianças nasciam, eram
tinha esse período, uma data certa? Ah, tinha. Ia dos pais, né? Que tinha algum que já ia rapidamente, já fazia o registro. Outro demorava, porque às vezes, assim, até sair um pagamento, daí demorava uns dias para registrar. Às vezes registrava com diferença de 2, 3 dias, mas registrava. Não. De nascimento, né? Vai de registro. A minha mãe mesmo, a minha mãe é nascida 2 dias depois, mas foi registrada no dia 10 de janeiro. Aí ficou. Então. Sempre valeu no registro. Que valeu no registro. Mas tinha 2 dias de diferença. Ela mesma falava sempre que tinha. Dona Maura, a senhora sempre morou ali na Vila Paulista, né? E os colegas de escola da senhora ainda são os moradores da vila. Ai, meu Deus. E como é que é? Os moradores da vila, a Lili estava lembrando aqui da Magide. Que já são falecidas, né? E o Zé do Nascimento, que era do tempo da escola. O Zé Nascimento é o da Luísa? Que mora na esquina de cima ali. O resto. O resto a gente talvez nem mora mais. Pode morar em outro lugar, né? Mas o que eu lembro mais de escola é esse. E viu a Vila Paulista mudar muito? Mudou, né? Mudou muito. Nossa, lembra que descia do Matarazzo, a gente vinha com chinelinho, para depois chegar no centro, ter o sapatinho para andar na cidade com o sapato limpinho. Quando chegava ali, tinha as minhas cunhadas que fazia, guardava o chinelo dentro de umas moitas, que era beirando a linha do... Não levava na boca? Não, na linha da FEPAS ali tinha umas moitas, escondia o chinelo lá. Daí ia todo de salto pro centro. Quando voltava, ela olhava pra cá, olhava pra lá se não tinha ninguém, pegava o chinelo da moita, calçava e guardava. Guardava o sapato e chegava em casa. E quando chovia? Quando chovia. Saía de casa. Não tinha jeito. Então, não tinha. Porque a rua melhor de andar da vila era onde a estrada, que é a P4, era a rua melhor. Que passava era pedregulho, né? E dali pra baixo era tudo brejo. Então, não tinha condição com o tempo de chuva de sair por ali, porque você chegava em casa atolado. A senhora também usava a sirene do Matarazzo para horário, não senhora? Tinha. A FEPASA tinha muito. FEPASA. Era 5 para as 11 e às 11, né? Às 7 também, 10 para 7, 5 para as 11 e às 11 e às 5 da tarde, né? Aí a gente falava, lá, o pai tá saindo, daqui um pouco ele já tava chegando. Eu morava ali na Rua 2 e Avenida 4, quando eu vim morar em Rio Claro. E minha tia vinha de São Paulo, pegava um trem da madrugada de São Paulo. Se eu escutasse o barulho do trem, ela não vinha sempre. Se eu acordasse o barulho do trem, eu tinha certeza. Podia ir na portante para a tia Zé. Daí minha mãe falava assim, você é maluca? Eu tinha uns 10, 12 anos, só tinha nem qual que veio o quê? Na minha casa não tinha telefone. Quem tinha telefone era de frente da minha casa, que era aquele cara que foi prefeito, como chama? Não lembro mais o nome dele, na esquina, da Rua 2, Avenida 4, que morava. O casarão Não. O Giovanni. Então era ali. Então ele prestava o telefone. Ele ligava de mim e falava, tô chegando, né? Mandava avisar. E daí se a gente escutasse chegar, eu tinha certeza que era. Eu escutava o barulho do trem, ia buscar água ali naquela mina da Rua 1. Da Rua 1, já mudaram muita coisa, né? Mudou bastante, né?
Charrete. Mas tá bom. Nossa. Charrete. A minha mãe, ela ia buscar lenha de carroça, ela só ia assim, carroceava. Minha mãe, nossa. E nós ia, quando dava uma fordinha no sábado, domingo, ia com a carroça buscar. Depois que largaram da carroça, começaram a atravessar o horto para buscar lenha na cabeça mesmo. Não. É. Então, muito obrigada. Tá. Fica o convite para voltar uma outra vez. Se Deus quiser. A gente tendo por aí. Vai dar um recadinho aí. Ai, desculpa, viu, bem? Tá. Obrigada.